Seja muito bem-vinda, bem-vindo aqui na Nave Estelar. Esse é o primeiro episódio de 2026. Lá nos últimos encontros, nós pousamos, nós conseguimos sentir ali o chão, reconhecemos o cansaço e deixamos os pesos de 2025 lá para trás. E quando a gente fica mais leve, algo muito importante se abre, que é a visão, clareza. E você que chegou aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa da Nova Era, e eu sou a criadora da Nave Estelar, nesse espaço aqui, que nós falamos sobre espiritualidade de forma livre, de uma forma que você consegue viver sem ser no automático. E esse programa, né, essa série, ela é dedicada para você que já não aguenta mais viver ali no piloto automático, você que está passando aí por uma transição, percebendo que já não dá mais, né, de ficar naquela correria, daquela vida sem sabor, daquela vida que tudo realmente é muito corrido. E aí você estava ali se colocando, por último, na sua listinha de prioridades. Então, esse programa, esse cantinho, esse espaço, ele é dedicado para você que está aí me ouvindo, me assistindo. Então, aqui a gente não corre, nós estamos aqui para ter clareza, a gente enxerga, tá? Então, antes da gente continuar, eu gostaria que você parasse um pouquinho, que você conseguisse ali dar uma respirada, sempre colocando os seus pés no chão. Esse é o momento de você sentir o seu corpo, de sentir aonde você está. E o que eu mais desejo é que você traga a tua presença. Então, nada de ficar ali, né? Preocupada com o que vai fazer depois, preocupada em ficar respondendo as suas mensagens. Fica aqui comigo, 100% inteira, tá? Então, neste momento, aproveita que ele é precioso, ele é seu, e eu quero que você faça aquela conexão. Então, nós vamos iniciar aquele momento da respiração, e você traga aqui, ó, a presença. Então, inspire pelo nariz, vai inspirando, né, de uma forma bem profunda, e depois você vai liberando o ar pela boca, solta, como se fosse um sopro, ó. Então, inspira e assopra. E nesse sopro, você vai tirando ali todas aquelas energias que ficam presas aqui no centro do seu peito, do seu cardíaco, esse ponto de energia que fica aqui bem no centro do peito. Você vai desbloqueando, você vai liberando as tensões, as ansiedades, os medos, tudo vai sendo liberado. Então, nesse momento, mais uma vez, inspira o mais profundo que você conseguir e, ó, assopra. E faça isso quantas vezes for necessário, quantas vezes precisar, né? E ter visão não é ficar ali flutuando, mas é estar inteira, né? Aqui. Então, hoje eu vou trazer para vocês novidades e eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da Clara. A Clara é uma mulher sensível, ela é inteligente, e ela já entendeu que não quer repetir o mesmo ano de sempre. Sabe aquela história? Entra ano, sai ano, e é tudo a mesma coisa. E são os mesmos padrões, e os mesmos comportamentos, e as mesmas crenças.
as mesmas limitações. Para ela, já bastou. Ela já acordou, ela já despertou, ela já entendeu que, ó, não dá mais, tá? Então, eu vou mostrar ela aqui para vocês, né? Nessa imagem, ela já está sendo mostrada ali, como se ela estivesse já criando várias planilhas, mexendo com planner, olhando para o calendário de 2026, né? Ela já entende o que que ela quer. Ela, nesse momento, aqui no mês de janeiro, ela já começa a desenhar os objetivos, os sonhos que ela gostaria de realizar, ela coloca ali já as metas, tudo aquilo que ela quer alcançar. E aqui nessa outra imagem que eu quero compartilhar com vocês, a Clara ela já entendeu que a vida dela não é linear, não é uma reta, não é como se fosse uma estrada que ela vai caminhando de uma forma que não acontece nada, que é só andar ali, seguir em frente, como se fosse realmente uma linha reta. A Clara ela entendeu que o caminho, a jornada, ela pode ter curvas, ela pode ter altos e baixos, ela pode ter obstáculos, pode ter dificuldades. Então, para ela, isso já está muito claro. Então, assim, ela sabe que a vida dela, os movimentos ali é em ondas. Então, vai ter uma hora que ela vai estar super bem, que ela vai estar relaxada, que ela pode estar até de repente meditando, como pode também ter um momento que ela está cansada, que ela está precisando de recolhimento, ela está precisando ali descansar, né? Vão ter momentos que ela vai estar exausta, mas vão ter momentos que ela vai estar concentrada, focada. Então é isso, é ondas, né? É altos e baixos. Então, quando a gente entende isso, como a Clara já entendeu, é muito libertador. É um momento ali que você percebe, você pega um pouco mais leve com si mesma também, né? A Clara, ela é uma mulher sensível, ela é uma mulher inteligente e ela já decidiu, né, que em 2026 ela vai se colocar em prioridade. Então, na sua listinha ali de afazeres, né, do que é importante, ela já aprendeu, ela se colocou, né, em primeiro lugar ali da lista. Tá? Então, ela não vai mais cair na armadilha de se anular, ela não vai mais cair na armadilha é, de se esquecer, de ficar procrastinando, de colocar sempre o outro em primeiro lugar. Então, ela já entendeu isso e ela não faz isso por egoísmo, tá? Ela faz isso por consciência, por consciência. E quando a Clara tem essa visão, quando ela se permite, quando ela desperta, quando ela já começa a olhar ali, né, pro futuro dela, fazer os planejamentos, ela traz ali um arquétipo da águia, tá? Então, a águia, ela é um arquétipo de visão ampla, porque ela enxerga de longe. É, a, a águia, ela vê o todo, ela percebe o que realmente importa. Então, assim, isso é importante. E nesse caso, a Clara, ela já tem essa visão, ela já tem essa noção. E aí, quando a gente fala da águia, do arquétipo da águia, é importante quando sempre nós vamos falar de um arquétipo, qualquer que ele seja, é importante nós trazermos o lado luz e o lado sombra desse arquétipo. É importante para que vocês possam ter uma clareza, ter um conhecimento. Sempre é bom ver o lado, né? Os dois lados. E só que aqui a gente vai focar no lado luz, né? Então, assim, a águia, ela no lado luz, ela vai trazer clareza, ela vai trazer foco, direção. E no lado sombra, ela pode acabar se desconectando do chão, perder o contato com a realidade, né? Então, assim, aqui na nave estelar,
a gente escolhe trabalhar o lado luz da águia, como eu já citei. Então, nós vamos trabalhar com a visão ampla, uma visão ampla, mas com os pés no chão, tá? E nós estamos no mês de janeiro, que é um mês que não é para você se sentir ali acelerada, né? Acelerado, aquele momento de correr. Ele é um momento para você enxergar. Então, antes de você decidir metas, antes de você correr atrás de qualquer resultado, é preciso que você responda uma pergunta, tá? Uma pergunta simples, mas que é profunda. Então, assim, pensando no teu ano, pensando no teu futuro, né? Mas para que você traga a tua energia para o momento presente. O que realmente merece a sua energia? O que realmente merece a sua dedicação, a sua concentração, o seu foco? Então, com essa pergunta, você pode começar a olhar para os seus relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamento, é todos, qualquer tipo de relacionamento. É em casa, é relacionamentos de trabalho, é parcerias, é um relacionamento amoroso, é um relacionamento com vizinhos, com primas, com tias, com sobrinhos, com pessoas de repente que você viaja junto, qualquer tipo de relacionamento, né? Quando você se coloca em último lugar, tudo se desorganiza e tudo vai ficando desalinhado. É como se virasse ali um bolo, né? Um emaranhado. Agora, quando você se coloca em prioridade, o ano inteiro responde. É como se você tivesse um ano fluido, um ano conectado ali, né? Com conexão, com alinhamento. Então, olha a diferença, tá? E a gente vai continuar falando, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês uma ilustração que aqui eu coloco o mês de janeiro, aqui do lado esquerdo, eu coloco o mês de dezembro ali do outro lado. O que que isso representa? O que que essa imagem representa? Existe a águia ali voando, ela está no alto, como se ela estivesse fazendo voos bem assim distantes, tendo ali uma visão muito nítida, uma visão muito clara, de todas as possibilidades. Então, quando ela olha para baixo, então imagina assim, ó, tô aqui com o calendário nas mãos, tá? E já é um calendário de 2026, né? Aqui. E aí, o que que acontece? Você tem aqui o mês de janeiro. Então, quando você pega e começa a olhar para esse calendário em todos os meses, e você vai e chega no último mês, né, de dezembro, você consegue entender aquilo que você deseja para o teu ano, como que você pode organizar. Então, isso é ser estratégico, isso é ter um olhar de águia, né, um olhar amplo, visionário, é ter clareza. Então, aproveita que esse ano, ele é um ano que tem muitos feriados, que dá para você aí conseguir fazer escolhas. Vai olhando para o teu ano de uma forma que ele seja maravilhoso. É uma construção, são escolhas, é planejamento, é organização. Por isso que é importante nós termos a consciência, termos o foco, a determinação. E a águia traz tudo isso. Então, hoje nós estamos aqui na nave estelar, trazendo o arquétipo da águia, para que você possa ter um pouco mais de clareza. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, fica essa dica de ouro. Aqui existe uma outra imagem simbólica representando uma mulher se transformando em águia, né? A transformação é como se viesse a melhor versão dela, é como se ela se permitisse, é como se ela
não tivesse mais amarras, não tivesse mais limitações, não tivesse mais crenças, né, limitadoras, repetindo padrões, ela já se libertou de tudo isso, porque ela já acordou, ela já despertou. Então, olha que bonito essa imagem, quanto que ela inspira, tá? Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, que vocês possam, né, receber essa energia da águia. E no mais para o final, nós vamos fazer aí uma conexão com essa energia maravilhosa. Mas antes, eu quero apresentar para vocês aqui um quadro novo aqui no programa. E é para a gente trazer um pouco de humor, trazer um pouco mais de consciência. Então, eu quero apresentar, né, para vocês aqui é, o, o Chupão. Ele vai ser um novo integrante aqui do nosso programa, da nossa série. E o que que representa, né, o chupão? É como se ele fosse uma espécie de um aspirador cósmico. Então, a gente fez essa ilustração aqui, né, para ficar divertida, ficar um pouco mais leve. E ele vai ali aspirando, né, ele vai levando embora tudo aquilo que não tem conexão, tudo aquilo que está desalinhado. E nós não estamos falando de pessoas, tá? Nós estamos falando de comportamentos. Então, é um momento que a gente traz consciência, mas de uma forma mais leve, né? Então, aqui nesse quadro, na verdade, nós vamos fazer esse quadro toda sexta-feira, tá? Então, nosso programa é de segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã. E na sexta-feira vai ter o quadro do chupão, tá? Então, é o seguinte, para vocês entenderem aí, né, como que funciona. Nós vamos agora é, verificar aqui qual que vai ser, né, o chupão da semana, tá? Então, quem é que vai, né, para o chupão hoje? Tá? O tipo de comportamento. Então, nós vamos aqui, ó, passar para o próximo slide. O chupão ele se alimenta, né, de comportamentos tóxicos. Então, é esse que é o alimento dele. Ele vai ali aspirando tudo. Então, é como se ele fosse fazendo uma limpa no planeta Terra, né? Ele vai limpando tudo. E então, assim, eu pergunto para vocês, né? Ou melhor, para a produção, qual que é o chupão da semana? Tá? Então, vamos ver aqui. É, quem que a Clara vai trazer? E olha só o que que ela trouxe. O chupão da semana é quem começa o ano dizendo sim, né? Dizendo sim para tudo e esquecendo de si. Então, quem começa o ano dizendo sim para tudo e esquece de si. Então, vai começar a fazer a limpa, hein? Então, o chupão, ele aspira, ele vai levando embora esses comportamentos para que a gente traga mais consciência. Então, esse é o chupão da semana. É uma forma da gente começar a entender, né? É, a nossa vida antiga, coisas que a gente fazia lá atrás, que hoje já não combina mais. Nós vamos fazendo esse aprimoramento, vamos fazendo, tendo essa transformação. E é natural. Nós vamos ganhando consciência, tá? Então, a gente vai deixando esse autoabandono para trás, as procrastinações, essa história de ficar se anulando, de ficar ali se esquecendo. E nós vamos olhar para isso com muito carinho, com bastante acolhimento. E é por isso que eu estou aqui. Então, você que está me assistindo, me ouvindo, você não está sozinha, né? Você não está sozinho. E, e esse programa, essa série, ela foi criada justamente para trazer para vocês aí um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de autoconhecimento, de expansão de consciência, né? E isso é muito importante, tá? E agora, eu queria que vocês escrevessem aqui, né, nos comentários, qual comportamento você mandaria para o chupão nessa primeira semana do ano, tá? Não esquece que não é para ofender ninguém,
nós não estamos falando de pessoas, mas de comportamentos, né? De mau hábitos. Tá? Então escreve aqui neste vídeo, né? Aqui nos comentários, qual comportamento você mandaria para o chupão nessa primeira semana do ano de 2026, hein? Que eu quero saber, tá? E antes de encerrarmos nosso primeiro episódio aqui de 2026, eu quero que você pegue o seu caderninho e você anote a frase de hoje. Então, vamos lá. Visão sem aterramento é fuga. Aterramento sem visão é sobrevivência. 2026 pede os dois, tá? Então, nós temos que ter mais visão e mais aterramento, tá certo? Então, nós temos que voar alto, sim, mas com o pezinho no chão. Nós precisamos dessa energia da terra, dessa, dessa cautela. Precisamos sonhar, claro que precisamos. Precisamos voar alto, sim, mas sem fazer loucuras. Precisamos, ó, pezinho no chão, o equilíbrio. Não dá para se conectar com o cosmos, mas com o pezinho no chão. Existem as duas âncoras aí, tá? Conexão com o cosmos acima de espiritualidade, mas ao mesmo tempo precisa, ó, dessa âncora, desse aterramento, a energia da Terra, porque ela que te ajuda a materializar, ela que te ajuda ali a trazer para você determinação, a coragem, e não adianta ficar ali, né, só sonhando no mundo das ideias. Precisa trazer para cá também, pra materializar, tá? Então fica essa dica para vocês. E, bom, eu desejo para vocês, né, que em 2026 seja um ano em que você escolha ver do alto, mas sem sair do chão. E te desejo coisas maravilhosas, abençoadas, que seja um ano incrível, um ano leve, com bastante clareza, com essa visão ampla, e que você possa realizar seus sonhos, seus objetivos, mas de uma forma consciente, de uma forma que você traga a sua presença. Tá certo? Então, se você gostou aí desse primeiro episódio de 2026, se fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e continua essa jornada linda aqui comigo. E eu te espero, tá, no próximo episódio. Então, até a próxima. Nos vemos na segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.